Fala galera, meu nome é Marcos, sou professor de Blender da Happy Code e hoje aí a gente vai estar fazendo uma aula sobre pintura digital e texturização, né? Essa aula aqui vai ser uma revisão da aula e também para quem perdeu uma reposição da aula. Então, primeira coisa para a gente começar o nosso projeto aí, né? Vou pedir para vocês baixarem aí duas logos. Aqui eu tenho um logo da Marvel e tal, vocês podem escolher a logo que vocês quiserem. A gente tem logo no Google, vocês podem escolher a logo que vocês quiserem. Eu escolhi aí a logo da Disney, né, que é uma logo aí bastante conhecida. E eu peguei essa, é ideal que seja uma logo branca ou uma logo colorida, né? Tipo essa daqui, ou então essa daqui, ó. E tem que ser também uma logo transparente, galera. Então uma logo que tem esses quadradinhos aqui. Então eu já baixei as minhas duas logos, baixei essa branca e essa colorida. E eu já coloquei elas na minha área de trabalho aqui também. Feito isso, a gente já pode aí, então começar, né, a nossa pasta. Então vamos fazer a nossa pasta aí pra gente ficar organizado, né? Fazer a nossa aula 4 aí, né? A gente já tá na nossa aula 4 e dentro dessa pasta a gente vai fazer novas 3 pastas. Então, como de costume, a gente vai fazer uma pasta chamada Renders, outra pasta chamada Projetos e outra pasta chamada Texturas, né? Essas logos aí que a gente baixou, galera, a gente já vai colocar na nossa pasta textura. Então vocês peguem aí a logo que vocês baixaram e já coloquem em texturas, né? Que a gente vai usar aí. Feito a nossa pastinha, a gente já pode começar o nosso projeto no Blender, né? Então vamos abrir aí o Blender. E aí, galera, hoje a gente não vai trabalhar modelagem, hoje a gente vai trabalhar só a pintura digital em si. Então a gente pode deixar esse cubo aí, vai trabalhar nesse cubo mesmo, né? E então vamos começar. Deixa eu só colocar aqui para vocês, né, o script para vocês verem os atalhos. E beleza. Primeira coisa, a gente vai tirar de Blender Render para Cycles, né, que a gente sempre faz, e a gente já pode começar. Para a gente, né, começar a fazer a texturização, a pintura do nosso cubo, então a gente vai abrir, né, uma outra aba, clicando aqui, né, nessas linhazinhas ponteadas. A gente vai arrastar aqui para a esquerda, aperta T para sumir aqui e a gente pode, né, sair de 3D View para o V-Image Editor, e aí vocês vão ver que vai abrir esse grid aqui pra gente, né? A primeira coisa que a gente vai fazer, então, a gente quer fazer uma textura para pintar o nosso cubo, não é isso? Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer aqui uma new, né, uma nova textura, né? Vou chamar ela aí de textura 1, e vou deixar essas informações que estão aqui mesmo. Essa daqui é o tamanho dela, né, altura, largura, a cor eu vou colocar branco, porque eu quero pintar no quadro branco, e eu vou deixar o alpha ativado aqui mesmo. Vou dar o OK e ele já cria aqui a textura pra gente. Essa daqui então é a nossa textura. Agora a gente tem que abrir o nosso cubo, né, na nossa área de pintura. Para fazer isso, a gente vai selecionar o nosso cubo, né, seleção com o botão direito do mouse. A gente vai selecionar o nosso cubo e com o Tab a gente vai entrar no modo de edição, né? Com o nosso cubo no modo de edição, a gente vai apertar o comando U, a letra U aí no teclado, e vai aparecer essas opções aqui pra gente. A gente vai escolher Smart do V Project e ele vai abrir o nosso cubo, né? Aqui, ó. Então vocês veem que ele abriu aí, ó, cada face aqui, né? Vocês veem que vai ter 6 faces, então cada face dessa está representando uma face do nosso cubo. Feito isso, a gente vai, né, sair do modo de edição, apertando Tab novamente, e vai entrar em Texture Paint, né? Aqui em Texture Paint vocês veem que o nosso cubo está totalmente branco, né? Ele ainda não tem a nossa área de pintura, então o que a gente vai fazer para ele pegar essa área? A gente vai vir lá em Slots, e aqui em Slots vocês veem que o Paint Mode, né, o modo de pintura, está em material, só que a gente quer o que? A gente quer uma textura, então de material a gente vai mudar para Image. E vai aqui em cima da fotinha abrir a nossa textura 1, que é essa textura que a gente fez. No que a gente faz isso, o nosso material aqui, né, nosso cubo, já está pronto para ser pintado. Vou dar uma pintadinha aqui nele só para testar, ó. E aí quando eu pinto, vocês veem que ele aparece lá, ó, na nossa área de pintura, né? Eu vou pintar aqui então só para vocês verem, né, que está rolando.
E o que a gente tinha aprendido também na nossa aula? A gente tinha aprendido que a gente tem esse pincel aqui que pinta, e a gente também tem, né, um outro pincel que a gente usa para misturar cores e um outro pincel que a gente usa para desfocagem, né? Então a gente tem aí basicamente esses 3 tipos de pincéis. Tem outros que a gente pode aprender mais pra frente, mas por enquanto eu vou usar só esses 2. Então aqui você clica para mudar o seu pincel, o seu tipo de pincel. Então aqui está em Texture Draw, que é o que eu uso para pintar. Eu vou mudar ele para F-Smear. E aí vocês veem que com isso, ó, a gente agora pode misturar as tintas, ó. Vocês veem que pode misturar. E para a gente pintar direto no nosso quadro, vocês lembram o que a gente fazia? A gente vinha aqui, né, e mudava de view para paint. Então fazendo isso a gente pode aqui, ó, também pintar aqui. Então pintar direto, né? Então a gente pode tanto usar esse pincel quanto esse e pintar aqui direto. Vocês vão ver que vai aparecer lá, ó. Então vou pegar aqui o rosinha aqui, ó. Vocês veem que aparece lá na nosso cubo aqui também. Essa primeira informação aqui, né, que eles passam pra gente aqui. Esse daqui é o raio do nosso pincel. Então você vê, ó lá, pode ficar um raio, né, gigantesco aqui, ó, ou pode ficar um raiozinho, né, um raio pequenininho, um raio até menor, né. Esse daqui então é o nosso raio, e esse daqui é a nossa força. Então se a gente colocar em 1000 aqui, ó, o branco vai ser mais forte. Se a gente colocar, né, em 100 aqui, ó, vocês vão ver que vai ser mais fraco aí. Essas duas são as nossas configurações aí de força, né. A gente tem um atalho também para a gente manobrar aí o tamanho do pincel, que é o F. Então quando a gente aperta F, a gente pode aumentar ou diminuir o nosso pincel, né? E é basicamente isso que a gente tinha aprendido, né, na última aula, certo? O que eu vou fazer agora, né? Agora também eu vou ensinar uma coisa que eu não tinha ensinado na última aula, que é a gente fazer o nosso próprio pincel, né? Para isso, usando também uma textura. E como é que a gente faz isso, né? Para a gente fazer isso, primeiramente a gente vai vir aqui na nossa aba de textura, que é essa daqui que fica do lado do material, e a gente aperta em New, né? O brush é o nosso pincelzinho, e a gente vai deixar ele selecionado aqui mesmo. Para a gente abrir aquelas texturas que a gente baixou, a textura das logos, né? A gente vai vir aqui em Open, né? Que é abrir. A gente vai vir aqui na nossa área de trabalho ou no lugar onde a gente tinha salvado, né, o nosso projeto. Viemos aqui em aula 4 e na nossa pasta textura a gente seleciona, né? Aqui dá pra gente ver, ó, clicando aqui, a textura que a gente quer selecionar. Eu agora vou utilizar essa colorida mesmo. E vocês veem aqui que o Blender já carregou elas pra gente, né? E agora quando a gente pinta, ó, o nosso pincel é aquela textura que a gente carregou. Vocês vão ver aí, ó, que dá um efeito bem legal. Esse efeito aqui chama Tiled, que é o efeito que vem por padrão. Se a gente quiser mudar, tem também. A gente vem aqui em Stencil, por exemplo, ó, e aí agora ele vai fazer um grandão aqui que a gente vai meio que posicionar, né? Então, ó, tem esses dois aí. Isso daqui é muito legal pra gente fazer então algumas composições, né? Então a gente vem aqui, ó, tem como a gente, né, o tamanho aí dá o zoom e tal, bem legal mesmo, ó. Nossa textura. Vou fazer algumas aqui usando esses dois, né, que é o Stencil e o Tiled. E esse daqui é um modo que a gente aplica o nosso pincel. Só que quando a gente aplica assim, né, o nosso pincel ele fica nessa cor pré-definida, né, que é a cor coloridinha e tal, bonitinho. Só que e se a gente quiser colocar um pincel e colocar a cor que a gente quiser, né? Para isso, galera, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma nova textura, então vocês podem, né, tá fechando essa textura e abrindo uma outra, que vai ser a nossa outra textura que a gente tinha baixado, né, também, que está lá na nossa pasta de texturas, que é aquela textura branca, né. Então se a gente pegou a textura branca aqui, né, e abriu agora, e a gente veio aqui, ó, então vou agora pintar aqui, vocês vão ver que agora vai estar da nossa cor, né. Nossa, do que eu peguei aqui, eu deixei a nosso cubo aqui todo pintado. Eu vou fazer um lado branco aqui pra gente poder ver, né? Fazer um lado branco aqui, pintar de branco então. Então beleza, pintei aqui nossa pasta de branco.
vocês vão ver que quando a gente usar, né, aquela textura lá, né, tem aqui nova textura, vocês vão ver que a gente vai poder mudar a cor. Então, por exemplo, vermelho, ó, se eu selecionei azul, ela vai ficar azulzinha. Se eu colocar amarelo, né, amarelinho e tal. E aqui a gente tem um lag também pra editar aí, né, fazer com a textura que a gente quiser, do jeito que a gente quiser e tal. Ficou bem poluído aqui mesmo, mas eu vou salvar a nossa textura dessa forma mesmo. Então, feito a nossa textura, galera, vocês vão ver aí que a textura está no cubinho. Só que se a gente for dar um render, né, o comando para o render é o 12, o F12, ou se você tiver no notebook FN F12, vocês vão ver que o nosso cubo ele continua cinza. Por que isso? Porque a gente não aplicou o material ainda. Então a gente tem a textura que a gente fez, né? A gente tem ela aqui, só que ela ainda não está aplicada no nosso material. Então para a gente aplicar no nosso material, o que a gente vai fazer, né? Primeira coisa que a gente tem que fazer, a gente tem que salvar essa textura, né? Ela tá aqui por enquanto só no Blender, a gente tem que salvar ela. E para fazer isso a gente vai vir aqui em Image, ó. Vocês vão ver onde tem esse asterisco aqui. A gente vai vir em Image, vem em Save as Image e a gente vai salvar ela lá também na nossa área de trabalho, onde a gente fez aquela pasta de texturas, né? Com textura 1 mesmo, Save as Image. Então, feito isso agora, a gente já tem a nossa textura. Vocês veem que quando ela não tem o asterisco, ela está salva. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai agora fazer a nossa textura entrar no nosso material, né? Para isso, então, a gente vai ver agora uma coisa muito interessante, que é o nosso editor de nodes, né? A gente vai entrar sobre o editor de nodes na próxima aula, mas o editor de nodes é basicamente a coisa que a gente usa para fazer os nossos materiais no Blender, para a gente fazer madeira, para a gente fazer qualquer material que a gente queira fazer de forma realista ou simples mesmo, a gente usa o editor de nodes. Para a gente ter acesso ao editor de nodes, a gente vai sair do UV Image Editor e vai aqui em Node Editor, ó, sabem aqui que tem esse desenho, a gente vai entrar aqui e vocês vão ver que ela tá vazio, é um grid aqui vazio. E para a gente então, né, fazer a aplicação da textura, a gente vai clicar em cima do cubo e vai vir aqui nessa abinha e vai clicar em Use Nodes, né, a nossa aba de material, e ele vai criar para mim aqui esses dois shaders, né, essas dois quadradinhos aí, que são os shaders básicos que vai vir com a gente. Esse material output é o nosso material final, então ele vai ser sempre o último shader, né? E a gente vai trabalhar em cima dos outros materiais, criando, modificando e tal. E na próxima aula a gente vai ver mais sobre isso. Hoje a gente quer trabalhar com textura. Para a gente criar um novo material, né, na nossa novo objeto mesmo, no nosso modo, a gente clica Shift A. Então se a gente vem cá, a gente criou um outro cubo, por exemplo. Foi criado aqui para mim um outro cubo. Para a gente, né, criar um novo shader aqui no nosso grid, a gente também usa Shift A. Então aqui, Shift A, né, a setinha aí e o A, a gente vai vir aqui, né, e a gente quer usar o que? A gente quer usar uma textura. Então em Texture, a gente vai usar uma textura de imagem, uma Image Texture aqui, ó. Então a gente já tem o shader básico para a gente, né, aplicar agora a textura no nosso cubo. Então para a gente fazer a ligação, né, de pegar a nossa textura que a gente fez e colocar no nosso cubo, o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui clicar na imaginha e vai abrir, né, o textura 1, ó. Então ele já está aqui dentro pra gente, textura 1, ó. Agora já abriu aqui e vai ligar aqui esse color, né, do amarelo aqui no nosso shader difuso. Olha, então a gente fez aqui, tá ligadinho, né? Ligou aqui. E aí na hora que a gente, né, agora a gente vai dar o render, a gente já vê que a nossa textura ela tá aplicada ao nosso cubo. Então é lá, né, já dá pra gente ver. E isso daqui é muito interessante para o movimento low poly, quando você quer fazer, né, uma coisa bem legalzinha, bem animação, você fazer a sua própria pintura, fazer o seu próprio objeto, né, fazer às vezes um quadro, fazer o que a sua imaginação mandar aí, dá para você fazer com essa aplicação de textura, né. Então fazendo apenas composiçãozinha aqui, né, para a gente poder visualizar melhor, né. Vou mudar um pouco aí, vou colocar o nosso background um pouquinho mais claro. Vim aqui na vista da nossa câmera e vou mudar aqui um pouquinho, né, Lock Camera to View, cadê?
aquela câmera to view. Vou mudar um pouquinho aqui nossa vista, vou colocar, não sei, acho que aqui mesmo, né? Com o shift aí você pode andar, shift pressionado você anda assim, né? Com o nosso botão aí de o scroll do mouse pressionado a gente, né, dá a rotação. E eu vou posicionar minha câmera assim. Vou fazer então com Shift S, né, com o Cursor to Center, vou fazer um plano, né, pra gente, nosso cubo não ficar flutuando. Fazer um materialzinho também pro nosso plano, né, fazer um material aí vermelhinho assim, tal, e vou dar um F12. Isso. Então esse é o cubo com a nossa textura, né, o cubo que a gente pintou. E para finalizar, então, eu vou salvar o nosso render. Então a gente pode vir aqui tanto em Image e Save as Image, quanto com o atalho F3, né, do teclado. E a gente vem aqui agora, acha a nossa pasta de novo, aula 4, acha nossa pasta de renders e vamos achar aqui, ó, né, clicando em cubo, salvando aí a nossa textura como cubo. E esse é o final da nossa aula. Na próxima aula a gente vai ver sobre materiais, que é uma aula bem legal e bem importante também. E então até a próxima, valeu e bons estudos!